Boa noite, gente, tudo bom? Então, começamos mais um ciclo, né? Um ciclo do nosso bate-papo, nossas conversas. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando, né? Agora, então vou aguardar um pouquinho que vocês venham entrando. Lembrando que a gente tem várias temáticas que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Espero que vocês estejam gostando. Recebi muitas contribuições de vocês, né, em relação a temáticas para que sejam apresentadas aqui. Espero que todos gostem também. Quem quiser, como eu falei mais uma vez, venham com outros temas, podem trazer para a gente propostas de pessoas que vocês queiram também que a gente tente trazer para cá para conversar um pouquinho. A gente sempre está aberto a contribuições. Aqui é um espaço bem democrático para que a gente possa trabalhar essas temáticas tão interessantes na área de arquivologia, né? Para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou a professora Brenda Rocco, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E aí eu abro esse espaço para que a gente possa trocar entre os pares, trocar entre a comunidade geral, os temas relacionados a arquivos, ambientes digitais, coisas que a gente aproveita esse momento de isolamento social e tudo, para a gente poder trabalhar junto à comunidade, a parte ligada à extensão da universidade que a gente diz, né? Então, espero que vocês estejam gostando. O professor Marcelo já se encontra aqui para o nosso bate-papo. Só estou esperando um pouquinho para que entrem mais pessoas, que eu sempre dou esse tempinho, né? Para que vocês possam ir entrando, para que a gente possa fazer o nosso debate bem interessante. Como todos vocês também já sabem, podem colocando as perguntas aqui que a gente vai fazendo no decorrer. Aqui não tem aquele cunho de palestra, então não precisa esperar ele falar para ir colocando as perguntas. A gente vai trocando, vai ser um bate-papo bem bacana, bem interessante, né? Tem que aproveitar, a gente espera esse momento para poder mandar um beijo para minha filha, porque a Alana cobrou que eu não mando beijo para ela, que eu agradeço a presença de todo mundo, mas nunca falo o nome dela. Então, Alana, filha, mamãe te ama, beijo. Eu sei que é momento de trabalho, mas como eu estou em home office, ela escuta, eu preciso mandar um beijo para ela, não tem como, né? Então vamos lá. A temática de hoje é muito, muito, muito interessante na nossa área. Ela é riquíssima e eu acho que vocês vão gostar demais dessa troca, né? É algo bem novo, é algo bem contemporâneo para a gente poder debater. É importante a gente ter esses debates, né, essas visões diversificadas dentro da arquivologia, do objeto da arquivologia. Então, eu vou chamar o professor Marcelo Kozawa, ele é da Universidade Federal de Amazonas, e eu espero que vocês curtam muito a temática que ele tem para trazer para a gente. Eu vou deixar aqui o próprio apresente para vocês o que vai ser falado hoje, como é que a gente vai fazer essa troca, ok? Deixa eu chamar ele. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Boa noite, boa tarde a todos. Então, obrigado pelo convite de novo. Falei boa tarde, porque aqui em Manaus ainda são 5 da tarde, então, agora que eu lembrei, né, que a maioria está em outro fuso horário. Quero também aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, minha família. Eu sei que eu estou sozinho aqui em Manaus, moro aqui atualmente, né, mas todos eles estão fora, né? Estão nessa pandemia, nessa quarentena toda. Espero que o papo seja bom, que, enfim, que outras perspectivas possam ser discutidas e que, enfim, que debates sejam feitos nessa visão que eu tenho, nesse trabalho que eu faço, né, de viver o jogo como documento, trabalhar com gamificação, né, entender novas mídias, né, e mostrar que, enfim, documento é algo muito amplo, documento arquivístico também pode ser algo muito amplo. O jogo entra nisso. Fantástico. Então, Marcelo, então, como vocês já perceberam, a nossa temática hoje é justamente sobre isso, jogos eletrônicos documentos, não documentos. Então, a gente vai começar a refletir isso junto ao professor Marcelo. O espaço é todo seu, Marcelo. Sinta-se à vontade para tocar da melhor forma que você quiser, ok? Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos. Bem, pessoal, basicamente toda a minha linha, toda não, né, mas boa parte do que eu pesquiso, do que eu fiz no mestrado, envolve a temática do jogo, né? É a compreensão de que o jogo é uma nova mídia, um artefato cultural, e sempre desmistificar algumas situações que até agora acontecem com o jogo. É lógico que agora, em 2020, o debate sobre o jogo é bem diferente do que foi na década passada, quando isso começou a surgir. Já existem faculdades que trabalham do jogo, não necessariamente
a construção, para o design de jogos, mas também para estudar o jogo, né? Isso é o jogo como mídia. E assim como todas as mídias novas que aparecem, sempre há desconfianças. Fotografia, quando surge, positivistas, lá no século XIX, pesquisadores sempre tratavam a fotografia não como um documento passível de ser estudado ou que seja levado em consideração para seus estudos ou sua pesquisa. Discos, rádio, televisão, quando a televisão surge e começa-se o debate em meados do século XX sobre documentos, registros de televisão, isso é algo para ser levado em conta numa pesquisa, num estudo. Isso, em boa parte no meados do século XX, também aconteceu esse debate. Televisão é alienante, televisão é violenta, televisão é muito sexualizada. Isso não é algo para ser tratado como um registro histórico, isso não é tratado como ser um documento, né? Então, toda a mídia nova que surge, o cinema também aconteceu a mesma coisa, inclusive discussões sobre qual é a metodologia para se avaliar um filme, como, enfim, suas questões históricas e tudo. E para todos que estudam a área do audiovisual, da iconografia, tudo isso que eu falei, de certa forma, já sabe o que eu estou querendo dizer, né? A historicidade desses documentos, né, em relação a ser levado a sério ou não, é algo que foi muito recorrente, tanto na academia quanto no senso comum, né? A televisão era alienante, e não era possível de ser levado a sério. Atualmente, o Arquivo Nacional, por exemplo, tem um fundo que é o acervo da antiga TV Tupi, que foi uma televisão importante na história do Brasil, e todos os registros audiovisuais estão lá guardados e é um dos acervos mais consultados do Arquivo Nacional atualmente, e registros importantíssimos para falar sobre a cultura do país, sobre o que foi a sociedade, né, nos anos 60 e anos 70. O jogo eletrônico agora digamos, na minha visão, é a bola da vez, né, em relação a seus pés atrás, né, suas desconfianças, observar, bem, o que é isso, né? Como é que essa discussão agora, como é que estão pensando em colocar um brinquedo como algo a ser levado como um estudo científico, ou como uma pesquisa, ou até mesmo, poxa, o jogo é para sentar numa biblioteca, no museu, no arquivo. Arquivo, então, é algo que é até mais radical, né? Mas a gente vai entrar nisso posteriormente. Então, eu sempre brinco que boa parte, as raízes dessa discussão é sempre a visão de que videogame é brinquedo, né? Eu até peguei aqui alguns exemplos, assim, achar que, por exemplo, isso aqui, né? Desculpa a gente que tá invertida a tela, mas é igual a isso aqui necessariamente. Ou qualquer outro jogo, isso aqui de corrida, e tantas outras coisas. Que isso aqui é tudo igual porque todos eles, obviamente, né, têm a finalidade do entretenimento e da diversão. Logo, é muito comum essa associação de entender que esses elementos, esses objetos, eles são brinquedos para crianças, para adolescentes. Atualmente já saiu uma pesquisa que a média de idade de jogadores de videogame são em torno de 30 anos. Então, até essa ideia de que... E lembrando, gente, aquele joguinho de celular, Angry Birds, aquilo que as pessoas usam, assim, Pokémon Go, isso tudo é jogo ainda. Tá? Até jogo da minhoca, lá do antigo Nokia. Isso tudo é jogo ainda. Então, assim, o jogo faz parte da nossa vida, demais isso eu vou entrar mais à frente. Voltando a essa ideia de brinquedo versus jogo, né? A gente realmente precisa entender que o videogame não é um brinquedo. Ele é uma mídia. Ele tem informação, ele tem narrativa, ele tem um enredo, ele tem toda uma estrutura de produção de sentido, e que assim como o cinema tem, como mídia, tem esses elementos, e que, enfim, quem estuda o cinema, seja como fonte de pesquisa ou como, enfim, mídia mesmo, né,
sabe o que eu estou falando, que aquilo é uma história a ser contada e que certamente reflete questões culturais da sociedade que o produziu. Mesma coisa o jogo, só que o jogo não é um cinema. Eu estou falando como exemplo de cinema, que é algo mais fácil de ser compreendido. Mas o jogo, ele é uma mídia que é diferente do cinema. E essa ideia de jogo como mídia eu vou falar mais à frente. De forma bem rápida, porque esse não é o foco, né? E certamente há muitos outros pesquisadores que têm muito mais capacidade de falar do que eu. A minha ideia e toda minha defesa e meus estudos é a compreensão do jogo como um documento. E aí, antes de entrar, depois eu vou até falar a ideia de arquivo, mas eu sempre conto uma historinha para começar essa discussão que aconteceu comigo no estágio. E porque sempre me perguntam isso, pô, Marcelo, mas tá, documento, eu acho que eu consigo até visualizar a ideia de documento. Você vai pegar no dicionário, pegar no DBTA, você vai ver que sim, o que é documento, né? É uma unidade, até peguei uma colinha aqui, né? É unidade de registro de informações, qualquer que seja de formato ou suporte. Outra definição de documento: toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa. Mais uma definição de documento: suporte modificado por uma informação. Nesse sentido, né, por que não assim, um simples CD que tem informação registrada? Isso daqui não é um documento de acordo com todas as definições e dicionário de conceito, todos os conceitos que forem utilizados. Documento é algo muito simples, né? É um suporte que tem uma informação registrada. É uma informação digital, né? Mas não deixa de ser uma informação. Depois a gente vai entrar no como que isso possa ser pensado. Mas aí me perguntam, tá, Marcelo, isso eu consigo até entender, mas arquivo, documento para entrar, ou bibliotecas, apesar das bibliotecas e museus já estarem digamos, um passo à frente na compreensão disso, né? Arquivo não, que até porque realmente é muito difícil colocar isso dentro de um ambiente de arquivo, justamente pelo seu contexto, né? Contexto de produção, de onde veio, principalmente pelo contexto de produção. Mas eu sempre dou um exemplo do que aconteceu comigo, que essa historinha que eu estava lembrando é de um projeto que eu participei em 2012. Eu era estagiário, era um projeto do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado a Rio+20. E que dentro desse projeto, inclusive um grande abraço e beijo a todos os meus colegas, a Fernanda, que foi a minha chefe, que a gente mantém contato até hoje, assim, um grande abraço a todos eles, né? Participaram dessa sementinha do que eu estudo hoje, né? Dentro desse projeto, uma das nossas funções ali era ir nas secretarias do Rio de Janeiro para coletar documentos que diziam respeito ao Rio+20. Para ser bem breve, uma dessas secretarias, que se eu não me engano foi a Secretaria de Cultura, entregou uma documentação muito diversa, desde os escritos, e a minha função como estagiário, né, membro da equipe, era coletar a parte mais vinculada a outros, outros documentos que não sejam os escritos. Então, a secretaria entregou um pendrive com muitas fotos, todos os registros do que a Secretaria de Cultura fez em relação a Rio+20 lá, os projetos que ela liderou. E aí veio uma outra caixa que veio os outros, né? Caneca, camisa. Na dúvida, enviam tudo para o arquivo, né? Aí entregou caneca, canetas né, enfim, camisa, chapéu, boné. É aquela coisa, anotei para onde enviar e envia tudo para o arquivo. Isso, é isso mesmo, isso mesmo. E dentro da caixa veio um CD-ROM com um joguinho. Era um jogo
E aí isso chamou atenção, a gente viu, inclusive eles próprios falaram, né? Olha, a gente fez um jogo para Rio Mais 20, era voltado para o público infantil, mas assim, esse jogo foi disponibilizado, eu acho que no site, e foi distribuído, eu não lembro se foi gratuitamente distribuído o CD-ROM. Mas assim, o público podia jogar lá dentro do ambiente, e era um jogo que tinha era a história de um macaco, de um mico-leão dourado, que ensinavam, todo o design do jogo era bem para criança, né? Mas se eu não me engano, o jogo era vinculado a ensinar as pessoas a reciclagem, a cuidar do meio ambiente. Tinham fases em que você tinha que guardar o lixo no lugar certo. Ou seja, toda a temática da Rio Mais 20, e lembrando que a Rio Mais 20 foi um evento, e para resumir bem, que era voltado à reunião que a ONU promoveu para discussão do meio ambiente, né? Alguns tratados foram assinados, evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 20 anos da Eco 92, né? Então, todo o jogo ele foi criado nesse contexto. Foi criado para a Secretaria de Cultura, estava lá o registro, tinha um monte de CD-ROM disso. E era um jogo que tinha um propósito muito bem definido, que era ensinar e retratar o contexto daquela época, o contexto daquele evento, em que uma das questões principais que não era só debater meio ambiente, era também uma questão educativa, era uma perspectiva de transmissão de uma mensagem para que a nova geração possa, principalmente as crianças, né, ter uma conscientização do que é o meio ambiente e ensinar algumas coisas. O jogo, basicamente, está ensinando o que era reciclagem, que o papel tem que ser jogado na lixeira tal, o metal tem que ser jogado que eu sempre troco as cores, né? Na lixeira da outra cor, e para proteger o mico-leão dourado, né? E, enfim, várias, até a escolha do animal, né? Que é símbolo da Mata Atlântica, que é o mico-leão dourado. Isso explicava no jogo também. Enfim, foi criado esse registro. E o CD-ROM ele foi jogado junto com as canecas, com as camisas, com os bonés, com as bandeirinhas, e estava lá. E isso me veio à cabeça. Na época eu já trabalhava um pouco com o jogo, mas eu fazia faculdade de História também, então eu pensava um pouco do jogo numa perspectiva muito mais para auxiliar, né, a forma de ensinar, né? Mas, enfim, essa situação eu não sei o que aconteceu com esse CD-ROM. Na época eu fiquei mais alguns meses trabalhando no projeto, o CD-ROM ficou guardado junto com as camisas, com as canecas, e eu até não sei se tem algum colega aí que está do Aperj que está aí, não sei se pode dar essa informação depois, né? É lógico que sim, porque hoje não existe nem. O jogo não é considerado documento em nenhum lugar oficial, não está no dicionário brasileiro, não tá em nenhum dicionário, né? Ninguém considera, o jogo está num limbo. Então, assim, como é que você vai avaliar e classificar alguma coisa que você informa no papel, ele não existe, né? Não existe nenhum plano, forma de se fazer arranjo. Essa questão tá num limbo. Então, assim, o jogo realmente não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha que. E aí ele foi considerado junto com aquelas coisas, que aqueles documentos. Aí tem aquelas coisas tridimensionais, né? Aí entra naquela discussão. E essa parte eu nem quero entrar muito nessa discussão. Tudo é documento, né? Porque uma folha de árvore é um documento, porque o DNA da planta é uma informação que está lá. Eu não quero nem entrar nisso, que tudo é documento, né? Não é esse o ponto. Agora, um registro que está lá em CD-ROM, que está no suporte, foi produzido pela equipe da Secretaria de Cultura.
o contexto de produção está muito específico, está muito claro, está muito óbvio ali qual é o propósito, tem uma finalidade muito clara. Aquele documento, né, o CD-ROM, aquele jogo, ele foi produzido para uma função e acumulado por uma função também. Né? Foi produzido, até que eles não jogaram fora aquele CD-ROM, aquele jogo. Ele não foi descartado, porque a própria secretaria, lógico, não foi guardado como os outros documentos, né? Enfim, não quero assim, mas houve uma ideia de que aquilo tinha que ser guardado, até que foi entregue para o arquivo, não foi deixado de lado. Então se compreendeu que aquilo foi um registro, foi uma situação que precisava ser guardada e que fazia parte da memória do que a Secretaria de Cultura realizou na Rio+20. Esse jogo eu não sei se está guardado, não sei nem se a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro tem esse jogo ainda. Você vê agora, numa historicidade, se passaram 8 anos da Rio+20. E ninguém vai me tirar da cabeça que se algum historiador, se algum arquivista, se algum pesquisador quiser estudar o que foi esse evento da Rio+20, é lógico que tem coisas, as fotografias, a parte escrita, os papéis, as discussões, o que, né? Claro, tudo isso. Agora, vai desconsiderar esse contexto, principalmente aqueles que vão estudar a parte cultural, e aí entra mais uma discussão que gosto muito de usar a discussão do que o Pierre Levy fala, desculpa, do Marc Ferrot, que é um historiador que fala sobre artefatos culturais. Né? Inclusive, essa discussão, mais uma vez, eu quero agradecer muito. Vocês têm que agradecer as pessoas que nos ajudaram lá atrás, né? Assim, o professor Cristiano Brito, Marco Fonaciari, que são pessoas que estão fazendo trabalhos excelentes na história com o jogo, né? O professor Cristiano, acho que trabalha na UF. Ô, professor, desculpa, vou lhe dever onde você está atualmente. Mas só para quem tem interesse em jogo como fonte de pesquisa histórica, mais voltada para a história, são excelentes referências. Mas assim, quem trabalha essa perspectiva de avaliar, poxa, e aí, a Rio+20 foi só um monte de político debatendo produção de papel para registrar agenda, registrar gastos, processos administrativos? Não foi, realmente não foi. Tá? Teve uma perspectiva de educação, de conscientização, e desses registros que foram produzidos para essa finalidade foi um jogo eletrônico. Tá? Então, assim, vai me dizer que isso não é um documento de arquivo? Está tudo ali. Né? Documento de arquivo lá, conjunto de documentos produzidos, acumulados por uma função, aquela coisa toda lá que está no dicionário, qualquer conceito dos grandes autores, está lá, isso se encaixa. Foi um registro de informação, está lá uma imagem audiovisual, suas imagens em movimento, inclusive defender a perspectiva de que o jogo eletrônico é um documento audiovisual, né? Mas tá lá, é uma imagem, movimento. Vou até pegar aqui que eu também fiz a colinha, que é o documento audiovisual, né? Gênero documental integrado por documentos que contêm imagens com finalidade de criar impressão de movimentos associados ou não a registros sonoros. Qualquer pessoa que já jogou um jogo vê que não é algo de outro planeta que eu estou dizendo aqui. Tá? Então, assim, e a questão do contexto, então tudo isso já está dentro dessa ideia. Né? Fernando, você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu não entendi isso. Não, você pode ir falando. Não, é que eu estou aqui pegando porque já alguns comentários que estão fazendo, mas está excelente essa sua. Como é que se chama? Para situar as pessoas na compreensão do que por que compreender o jogo também como documento de arquivo, né? É porque quando você falou isso, me remeteu às pesquisas que a gente fez no Interpares, falando sobre os documentos experienciais, interativos, dinâmicos,
que é o que nós arquivistas não estamos tão acostumados, a gente acaba desprezando eles. A gente acha, não é de arquivo porque eu não vejo ele como aquele escrito de antigamente, entendeu? É só porque me remeteu a esses outros conceitos. Uhum. Não, além disso, também tem toda uma ideia dessa questão do digital, né? Porque assim, não, mas o cinema é fácil porque você está filmando a realidade. Sendo que hoje em dia a quantidade, inclusive, já tem vários filmes que são 100% digitais, ou até mesmo pegar desenhos animados, enfim, como, por exemplo, pega aquele filme clássico que a Disney fazia durante a Segunda Guerra Mundial, que retratavam assim, os japoneses como, né, pessoas inferiores, né, o Popeye, né, descendo a porrada em todo mundo lá durante a Segunda Guerra Mundial, toda a propaganda que a Disney fez em relação aos Estados Unidos, aquilo ali não é uma realidade, aquilo enfim, é desenho animado. E não é possível que não considere aquilo como um registro histórico importante para entender o contexto da época, todos os estudos. Exatamente. E não é porque... Marcelo, eu vou... Sim. Não, pode falar, depois se terminar eu falo. Ah, tá. Mas só para finalizar, assim, então, a questão de um jogo ser totalmente digital não interfere, a meu modo de ver, e é claro que a gente está aqui para debater, para discutir, né, ver todos os pontos de vista, mas não interfere a perspectiva de que isso é um documento. Todas as questões envolvendo o jogo, isso é uma perspectiva minha, né, sempre tem a ver com a ideia de que o jogo é brinquedo, que o jogo é algo que foi feito 100% para entretenimento. Mas todas as outras mídias foram, de certa forma, foram para entretenimento e não deixa de ser um artefato cultural. A gente pode entrar isso mais à frente, né, caso, né, for interessante, tenha discussão, mas a gente vê que todas as nossas produções são fruto do nosso tempo. E para estudar o nosso tempo, nada melhor do que analisar as obras do nosso tempo. É assim que historiadores fazem, é assim que todos os pesquisadores fazem. Né? Então, você vê o contexto histórico, analisa qual é a perspectiva de como a sociedade enxergava o mundo, as ideologias, as perspectivas daquela situação naquele período. Né? Mas depois a gente entra lá, nessa discussão. Eu tô ficando maravilhada com o seu bate-papo aqui, você não tem noção. É só porque, assim, dentro do que você está falando, tem 4 comentários, não são nem perguntas, mas eu acho bacana que já vai te dando feedback, né? O professor Sim. Daniel Flores, Daniel, beijão, ele colocou assim: até porque, se negarmos o jogo eletrônico como documento, levamos juntos os vídeos, e-mails, sites, etc. Não compreendê-los como documentos arquivísticos. Aí ele colocou excelente temática e discussão. Então ele está parabenizando a temática que você está trazendo, né? Obrigado. A Raquel Melo colocou assim, Raquel, beijão também. A Raquel colocou assim, além de tudo isso, conheci muita gente jogando WoW, não sei a pronúncia, terrível, é uma rede social também, e fonte de redes para muita gente. Aí o João Teixeira, ele colocou uma temática que ele tem a preocupação também ele colocou assim: gostaria, se desse, quem sabe, uma outra live que falasse sobre imagens de câmera de segurança. É um tema que me preocupa bastante, uma vez que a maioria dos softwares desses dispositivos utilizam a sobregravação. João, essa vai ser uma outra temática, a gente trabalha numa outra live com calma, que aí já não tem muito diretamente a ver com os jogos eletrônicos. Mas a gente vou procurar trazer sim. E aí o Marcelo Nogueira Marcelo, papai, colocou assim: considera o jogo eletrônico como documento audiovisual e, portanto, passível de ser tratado arquivisticamente de acordo com a resolução 41 do CONARC, se ele for percebido como documento arquivístico, claro, ou seja, dotado de organicidade. Então a gente já teve esses 4 primeiros comentários, corroborando com o que você falou até agora, né? Da questão de você conseguir enxergar o documento, da contemporaneidade desse documento, né? Então pode seguir. Sim, sim. É bem lembrado que quando eu falo que isso aqui não tem registro, em relação ao como organizar o jogo, classificar, avaliar. Isso era na época e essa discussão está sendo discutida, debatida, né?
de certa forma, eu já pude ajudar um pouquinho em relação a esse debate. Mas é claro que isso ainda isso eu estou falando de uma coisa de brasileiro, todo, né, em muitas partes do mundo, né? Não posso falar todas, porque, enfim, não conheço a realidade de todos os países. Mas, mas assim, esse debate está sendo feito, não só por mim, tem muitos outros, né, inclusive arquivistas que estão produzindo trabalhos muito legais sobre a área, sobre o tema, seja no âmbito da preservação, no âmbito de como, enfim, descrever o documento, como propor um arranjo quando isso aconteceu. Então, mais daquilo que eu mais estudo, que é a compreensão do jogo como documento em si, né? Então, tem muita coisa que está sendo debatida e, principalmente durante essa década, aumentou bastante. E eu tenho certeza que nessa próxima década, a década de 2020, a produção de pesquisa sobre isso e até registrar, né, de fato, ou então criar uma consolidação mais forte, que o jogo é um documento audiovisual, o jogo eletrônico é um documento audiovisual, de fato, é um documento arquivístico de acordo se for produzido dentro de um contexto específico, de produção ou de acumulação. Então, são só questões que estão sendo avançadas. Eu queria comentar um pouco essa questão do artefato cultural, que eu acho importante, e aí é quase como um desabafo, né? Nas vezes que eu apresentei assim, trabalhos semelhantes a essa conversa que a gente está tendo, né? Que às vezes falta, né? Porque a primeira impressão, eu já escutei isso várias vezes, né? Na hora quando eu apresento em sala de aula ou, né, num evento, aí termina a palestra, aí, puxa, muito interessante, bate palma, gostei dessa visão. Aí quando sai da sala, fecha a porta, mas isso não é documento, não ainda morreu, né? Então mas assim, com um desejo, uma perspectiva de reforçar tanto a importância cultural do jogo, que eu acho que também é muito negligenciada, né? Que eu acho que a gente só, e pegando até o exemplo de outros documentos, né? Fotografias, documentos de televisão, eles só foram legitimados, não só pela academia, mas para a comunidade de pesquisadores, comunidade em geral, como algo para ser levado, digamos, com maior seriedade, quando passa-se um tempo se percebe que aquilo é uma produção cultural que reflete questões que a sociedade tinha na época, que é o que Marco Ferro chama de artefatos culturais. Ele, lógico, ele cria todo o livro dele, toda a pesquisa dele é muito voltado a patrimônios, e a registros, o quanto que os patrimônios, os registros refletem formas de pensar do produtor daquele registro, assim como a visão que ele quer passar, e que essa visão que ele deseja passar está imbricada de valores, ideologias, de contextos sociais que a sociedade produziu. Né? No século XX, as produções tinham muito cigarro, por exemplo. Televisão, a novela das 8, novela das 6, se duvidar, até na Malhação tinha cigarro, desenhos animados tinham cigarro, porque no século XX o cigarro era um tema comum, bem diferente agora do século XXI, que quando aparece cigarro na sua produção no cinema, é porque a proposta é uma proposta muito específica e você consegue entender o cigarro naquele contexto. Porque se for um contexto mais, né, digamos, classificação livre, né, como é desenho animado, como é novela, tal, o cigarro já não é mais, não aparece mais, e não é de bom tom aparecer o cigarro. Isso é um exemplo básico, assim, né? Nos anos 40 apareceu o Tom e Jerry fumando cigarro, fumando charuto. Por que aparecia isso? Porque a indústria era muito forte, porque era algo comum naquela sociedade, etc. Então, você vendo filmes e desenhos animados desse período, você consegue perceber algum aspecto cultural ali.
Mas, Marcelo, e o jogo? O que tem o jogo a ver com isso? Eu não continuo sem entender nada, porque ainda é um brinquedo, ainda foi feito para diversão. O jogo da minhoca, o Pac-Man tem com o Pong, que isso tem a ver com um artefato cultural? Isso tem muito a ver com artefato cultural, muito. Não só na perspectiva de que jogo é algo que faz parte da nossa vida, e aí a gente pega vários antropólogos, historiadores que falam um pouco do jogo nessa perspectiva. Eu acho que, para quem estuda jogo, acho que o principal deles é o Huizinga, Johan Huizinga, holandês. Fez um livro que, para quem estuda jogo, é como se fosse a nossa grande referência, assim, uma das bíblias da nossa área, que é o Homo Ludens, leitura obrigatória para quem quer começar a estudar um pouco sobre isso, que ele escreveu lá nos anos 30, se eu não me engano, uma perspectiva meio antropológica, meio historiográfica, de que o jogo faz parte da nossa forma de ser humano. Desde sempre, as brincadeiras, ele pega o jogo como algo assim que começa em brincadeira, como atividades lúdicas que todos nós fazemos, e posteriormente transformamos isso em jogo, quando a gente põe regra, que é uma das características do jogo, que eu vou falar isso mais à frente, né? Mas, assim, o jogo, como atividade lúdica, faz parte da nossa essência como ser humano. A gente sempre está brincando, desde a nossa infância, e levamos isso até a nossa velhice. Então, o jogo faz parte da nossa atividade. E algumas coisas eu ensinei a saber. Né? Para distrair, quando a gente tá ansioso, começa a fazer, enfim, batucada na mesa, e aí você começa a criar regra, não, essa batucada tá errada, eu tenho que batucar desse jeito. Ou então você tá com algum amigo e aí, enfim, joga em pô para se distrair. Para decidir alguma coisa, a gente faz para o ímpar. E para o ímpar é um jogo, eles falam, tem uma regra ali, você conta os dedos, na ação você vê quem ganha, uma decisão. Então, pode ser qualquer coisa. Então, assim, o jogo, com uma perspectiva cultural, está muito presente na nossa vida como sociedade. E depois disso, o jogo evolui como... Enfim, estou falando do Izinga de uma forma, assim, acho que é a forma mais superficial que eu já falei dele na minha vida, mas, enfim, a ideia principal é essa, né? Mas toda essa questão evolui para os esportes, e que o esporte também reflete algo que está presente na sociedade. A gente pega o exemplo do futebol, o futebol jogado no fim do século XIX, que é quando ele foi criado, bem diferente do que ele foi criado em 2020. Então, assim, vou pegar um esporte em geral. A forma como se viu o jogo, conhecimentos estratégicos, a importância que o futebol tem para a sociedade muda, porque a sociedade muda. Tanto pela forma como você enxerga o jogo, como pela forma da relevância do jogo para aquela sociedade, para aquele momento. Então, assim, isso se altera. E quando você vai estudar a história do futebol, necessariamente você também estuda um pouco da história daqueles contextos na qual o futebol está ali inserido. E a gente vai para o jogo eletrônico. Porque, eu vou falar, Tomás, como é que o Pac-Man é um artefato cultural? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, como é que o Pong, né? Para quem já jogou Atari lá nos anos 80 sabe bem o que eu estou falando, né? Um joguinho muito simples de rebater bolinha. Dois pauzinhos lá do cada canto da televisão e tem uma bolinha quadrada no meio que, enfim, você tem que fazer uma espécie de gol no adversário. Né? Esse foi um dos jogos, até hoje, no levantamento, é um dos jogos mais jogados no mundo, mais vendidos. Não há nenhuma pessoa que não... Assim, é difícil, ou melhor, claro que tem, né? Mas qualquer pessoa que sabe o que é um pouco de videogame já ouviu falar nisso. E já ouviu falar no Pac-Man também. Dentro daquele contexto, fim dos anos 70, e o videogame ele é uma mídia que surge
enfim, também é algo complicado, porque surge em meio militar, né, a concepção, mas vamos colocar uma data que começa a ser mais popularizado nos anos 70. Né? Não vou contar a história do videogame aqui, enfim, tem muita coisa que quem tiver interesse tem muita referência nisso. Mas quando ele começa a ser popularizado, pela tecnologia da época e pelos gostos da época, né, aquilo representou muito, assim, não só o contexto dos anos 70, principalmente, o contexto de discotecas, contexto enfim, de libertação, de outras tecnologias aparecendo, não só, assim, enfim, popularização da televisão, popularização de outras mídias, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, quando se colocava um arcade, um fliperama dentro de um bar, de um restaurante, para você jogar esses jogos, e são jogos muito intuitivos, você consegue entender a regra da forma mais simples, você olha o ponto, você olha o Pac-Man, você sabe o que você precisa fazer, é bater o olho, você já sabe. Por isso que eles são bons até hoje, né? Para quem estuda design de jogos, a essência do que é um jogo bom é você entender de forma muito intuitiva qual é o teu objetivo, né? E qual o que eu vou ganhar com isso? Você criar uma competição. Né? Por isso que esses jogos são legais até hoje, por mais simples que eles possam ser. Né? Então, você bate o olho com essa competição e aquilo entra no seu imaginário. Anos 70, época dos LEDs, das luzes, dos eletrônicos, enfim, cores. Então, todo o contexto social, cultural da época, você bate por ali, é algo, uma maneira de diversão. É uma escolha para ser... As pessoas usavam, as pessoas faziam essas escolhas para se divertir. Então, assim, o Pac-Man, como todo o contexto da cultura japonesa, então, certamente isso faz parte de um pouco, assim, do que como que as pessoas naquele período se divertiam. E vai até os anos passam, até chegar nesse exemplo que eu passei aqui, né? Eu trouxe 2 no meu PlayStation 3. Eu falo, eu estudo o jogo, mas eu não sou um gamer, como as pessoas falam, né? Eu não sou, enfim, não tenho. Então eu tenho aqui meu PlayStation 3, que é o que eu jogo atualmente. Esse é o Gran Turismo, que é um jogo de carro, e o famoso GTA, que é o. Ele é muito conhecido, muito famoso pela sua violência. Também é uma das coisas que fazem o jogo ainda ser encarado com muito preconceito, mas isso a gente pode deixar mais à frente. Mas quando você pega esse tipo de jogo, é refletir o que a sociedade vê hoje em dia. O tema da violência, como a gente falou agora, ele sempre foi presente nos nossos contextos, na nossa sociedade, como a gente enxerga, até como forma de diversão. Filmes, outros jogos, enfim, interesse por noticiário de guerra, novela, a violência sempre esteve presente. E o GTA, ele retrata, por exemplo, uma realidade americana, e que é muito consumida, que é muito identificada. Certamente lá no século 22, quando forem estudar o século 21, certamente, quando observar esses registros, seja em novela, seja em televisão e até mesmo jogos, entender, por exemplo, o quanto que o tema da violência, o tema de ostentação, isso faz parte. Faz parte. E como a gente enxerga isso hoje em dia. Breno, tem mais alguma coisa? Que eu sei que eu tô... Menino, não, é porque você está deixando o pessoal assim. Você não tem noção de quantos comentários tem aqui. Eu não sei nem se a gente deixa para ler os comentários no final ou se lê agora. As pessoas estão assim, é um tema que acho que a gente vai ter que ter mais 5 lives com você, Marcelo. Uma só não vai ser o suficiente, você não tem ideia. Estou falando sério. São muitas, assim, porque acho que é uma temática, como eu falei, bem contemporânea. Eu parabenizo muito você pela sua pesquisa. Assim, eu acho fantástica, até por isso que eu quis trazer você aqui, porque eu acho que você
aponta para a gente, como todo, para os arquivistas, profissionais de arquivo, ou para a sociedade como um todo, essa compreensão mais ampla, que a gente às vezes é tão restritivo, a gente às vezes é tão míope no sentido de enxergar os objetos, os registros de informação, os artefatos de memória, né? E aí você vem com isso tão contemporâneo para para poder a gente pensar, que aí provoca isso, as pessoas realmente têm dúvidas, ou então você está despertando. Tem gente que já se deparou um pouco com essa temática, porque já leu algumas coisas, até relacionadas por você, eu já ouvi comentar dos seus trabalhos, mas também tem gente que nunca viu nada, e aí está despertando uma, sabe, aquela dúvida, opa, como assim? Sim, Então, assim, a gente tem né? aqui diversos comentários. Você acendeu uma luz assim, que eu acho que você vai ter que voltar. Já estou até te deixando um convite publicamente que você tem que voltar, entendeu? Porque, com assim, tá fantástico. Então, você prefere que eu leia alguns comentários agora? Como é que você prefere? Eu deixo tudo para o final? Pode ser então, para quebrar um pouquinho, né? E depois, né, para não ficar só eu falando toda hora aqui, toda a vida, né? Pode ser. Pode ser Então, eu vou ler alguns. Tá, o Matheus Garcia colocou uma pergunta assim. A questão principal para mim é também o que seria documento arquivístico. O jogo produzido pelo estúdio somente ou o jogo salvo por cada um dos jogadores? Esses não poderiam ser analisados como arquivos pessoais? Então, o Matheus Garcia trouxe essa pergunta para você. Então, eu vou dar aquela resposta que todo professor de arquivologia fala. É contexto, amigo. Contexto, contexto, contexto. É a palavra que todo arquivista, todo mundo que trabalha com arquivo precisa ter em mente, né? É lógico assim, quando tem a produtora, o estúdio que faz o vídeo, né? A Ubisoft que faz Assassin's Creed, pegar o exemplo, porque isso vai ser depois a gente eu vou usar esse exemplo como aqui para o debate, né? Lógico que assim, a produtora fez esse registro, faz parte enfim, do acervo dela, faz parte enfim, da produção dela. Agora, assim, se você, por exemplo, assim, você falou de arquivo pessoal, né? Qual o nome dele? Matheus, né? Ou estou enganado? Me perdoe, esqueci. Matheus Garcia. Matheus, né? Matheus, assim, Matheus Garcia. Sim. Então, falou em arquivo pessoal, né? É isso, assim, se você pega o seu jogo, o seu servidor, você foi lá na Steam, eu acho que Assassin's Creed é na Steam, né? Na Origin, acho que é Steam. Você vai lá na Steam e baixa o jogo pelo seu computador, joga, tem lá enfim, seus registros. E aí isso vai um pouquinho do que eu ia falar mais tarde também sobre metodologias de como se analisar o jogo, né? Mas você jogou aquilo, você experienciou uma narrativa que é sua. O jogo jogado por você é muito diferente do jogo jogado por mim. O teu save, né, como você falou, é diferente do meu. E caso isso seja relevante para sua, enfim, para entender a sua vida, o seu contexto, sei lá, de produção, vamos de repente você quer deixar para a posteridade os seus arquivos. Vamos pegar então um streamer famoso que faz esse tipo de coisa, né, para tentar facilitar no exemplo, né? Assim, pessoas que passam a vida fazendo lives de jogos, né? E deixam tudo salvado. Vários canais, vou pegar o Felipe Neto aí, que todo mundo conhece, que ele faz isso com os seus jogos lá, com Minecraft. Aquilo lá é um acervo dele. Então, assim, caso lá no futuro alguém queira estudar, isso na minha visão, claro, né? Enfim, se quiser entender, poxa, eu quero entender qual é o trabalho dele, por que ele jogando Minecraft é tão mais chamativo do que eu jogando Minecraft, sei lá, né? Pega lá os jogos dele e assim, o jogo que ele salvou é o contexto dele, contexto de produção dele. Vai ser diferente se eu gravar um jogo no Minecraft que jogar e botar no meu computador. Aquilo é diferente. Tá? Então, assim, é o mesmo jogo, tem a mesma narrativa embutida, mas as narrativas emergentes são diferentes. Que é o que faz o jogo ser diferente de cinema, qualquer outra mídia. E a gente vai falar isso mais à frente, né? Que são como entender o jogo, né? Lógico que também vou falar algo muito en passant, que quem quer
mergulhar nisso, precisa de pesquisadores de design de jogos, que são mais capacitados do que eu. Mas sobre essa questão na perspectiva arquivística, é isso. Tentando dar o exemplo melhor que eu consigo imaginar para ser mais abrangente a todos, é esse, sei lá, usa o Felipe Neto, mas qualquer outro, pode ser o seu também. Então você guarda todos os seus registros, seus saves de diversos jogos, e caso isso seja relevante para compreender quem foi você como jogador, ou quem foi você no seu momento de lazer, como você enxergava o mundo, vou escolher matar a velhinha no GTA, vou escolher, né? Então vou dirigir meu carro. GTA é um jogo que abusa da violência, você tem a opção de cometer violências ou não, tentando ser bem, né, superficial. Se você quiser ver, como é que eu era há 10 anos atrás? Eu jogava GTA dando tiro em todo mundo ou era mais bonzinho? Você pode refletir por que você era assim, né? Por que você jogava isso? Por que você jogava dessa forma? Inclusive, há muitos estudos de jogos numa perspectiva da psicologia, né? De tentar entender um pouco. É lógico que assim, isso não reflete se você escolhe. E pelo amor de Deus, né? Eu vou até refazer isso para não deixar nenhum tipo de. Né? Porque as pessoas jogam um jogo de tiro e fazem esse tipo de coisa, significa que ela tem uma tendência a ser, né? A ser violentas e tudo. Tá? É só uma perspectiva, né? Daquele contexto específico. Não é porque você assistiu o filme do Rambo que você tem vontade de entrar no Vietnã e, né, derrubar o regime do Vietnã lá. Enfim, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, mais nesse sentido. Não há nenhum estudo que comprove que o jogo te deixa uma pessoa violenta ou não. Tá? Mas é mais uma perspectiva do que você sentia e do que você... É aquele verbo que eu gosto muito, inclusive, devo isso à minha mãe, que me ensinou esse verbo experienciar da filosofia, né? Que é você vivenciar uma experiência e não no sentido de você realmente, vou jogar um jogo de tiro para saber como é matar alguém. Você, no jogo, não é esse o objetivo. Tá? É só um objetivo de competição e que aquilo é criado nessa perspectiva de, enfim, como eu falei, de competição, e que a ideia não é você querer simular essa violência, é você simular outras ideias. Quem joga jogo sabe o que eu estou falando. Assim como Angry Birds, você não quer explodir passarinho. Você joga Angry Birds, você não tem vontade de matar um passarinho. Você sabe muito bem o que aquilo significa, né? É uma outra produção de sentido. Tá? Espero que eu tenha respondido, mas se ficou alguma questão, a gente troca depois mensagem aí, Matheus. Respondeu, tem várias questões. Tem várias questões. E assim, acho bacana que você levantou um ponto crucial quando a gente fala em relação a documentos de arquivo, porque às vezes as pessoas têm muito aquela visão clássica. O documento de arquivo era aquilo que chegava aos arquivos, era aquilo que estava nos arquivos. A gente não precisava declarar como arquivístico. E aí eu sempre trago isso, documento digital mostra isso para a gente que a gente tem que declarar dentro de todo esse montante o que é arquivístico. É claro que a gente parte daquele conceito clássico, que foi aquele que você leu. Todo documento produzido ou recebido no decorrer de umas atividades, aquele mantra que a gente que é da área já sabe. Mas para além disso, tem várias outras questões que a gente leva em consideração. Uma delas é de se declarar ele como documento arquivístico. E aí, quando a gente fala em arquivo pessoal, tem muito isso. Aquilo que você trouxe muito bem, Marcelo. A questão do contexto. Eu tenho que entender esse contexto do documento ali dentro. O contexto que no seu caso, você trabalha com jogos eletrônicos, o contexto que esse jogo está dentro da vida desse usuário, né? Desse jogador, vamos dizer assim, ou desse indivíduo. Eu tenho aqui um jogo na minha casa. E qual é o papel desse jogo dentro da minha casa? É só entretenimento? Mas mesmo dentro do entretenimento, ali tem um registro, você falou, tem um registro da minha relação com esse entretenimento, da minha relação, o que ele serve para mim? Hoje em isolamento é uma terapia? Não sei. Então, você pode até demonstrar que a partir desse, um exemplo só, mas a partir desse isolamento social eu passei a jogar mais, porque foi uma forma de eu lidar com todo o momento social, que eu estou passando. Então, assim,
eu vou ter que declarar se eu considero que isso é relevante para o entendimento daquele contexto dos meus documentos, os meus registros informacionais que foram produzidos nesse período, eu vou capturar e declarar ele como arquivístico. Eu tenho que dizer, eu dou nome, eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falo, eu estou dando um RG para ali para falar, ó, ele é um documento de arquivo. Fato é, ele é um registro de informação? É um documento qualquer, vamos dizer assim. Mas para eu considerar ele como arquivístico, eu vou dar o meu RG, eu vou falar, gente, ele está ali tendo essa função, principalmente nos documentos pessoais. Quando a gente pensa em arquivos pessoais, que é uma dinâmica diferente dos arquivos institucionais, a gente tem que levar esse contexto muito em consideração, né? E você falou isso, assim, muito bem falado. Gente, desculpa, eu tô ficando fanha, mas é por causa da alergia. Eu começo a falar, o nariz e top. Tem uma porção de coisa aqui, Marcelo. Eu tô agoniada. Vamos lá. Muita coisa, muita coisa. Ai, pode falar. Eu vou falar mais um pouquinho com algumas outras coisas, para, né, dar uma respirada, né? Já bebi minha água aqui já, então. E aí, de repente, algumas coisas que eu vou falar agora facilitam essas perguntas, né? Essas perguntas. Eu vou falar mais algumas questões, depois pode voltar, pode ser, tá tranquilo? Que aí... Tá ótimo. Eu só vou fechar a minha tela aqui, que eu preciso colocar um remédio no nariz e volto, mas você pode ir falando, Marcelo. Tá, eu estou aqui acompanhando, tá? Sem problema. Então, continuando essa discussão, essas ideias, né? Inclusive, gente, assim, eu não tenho nenhum problema caso alguém discorde completamente de mim. Pode mandar, a gente pode aqui discutir, debater, né? Já algumas vezes já passei por essa situação de debater com pessoas que não concordam com isso que eu estou falando, então, sem nenhum problema, a gente está aqui para discutir, levantar ideia, tá? E ver outras possibilidades. Eu vou até pegar o gancho do que a Brenda falou. Essa ideia clássica de entender documento de arquivo, só aquele que está lá, assim, eu vou pegar isso aqui é um documento de arquivo para mim. Sinceramente, dentro do meu contexto, mesmo que eu estude isso aqui para mim não é se eu porventura levantar minha documentação, para mim não é. Assim como, sei lá, vem uma produtora brasileira e tá fazendo alguns joguinhos aí, e aí quer mandar para o Arquivo Nacional, você documento. Não é. Tá? Essa perspectiva, assim, de entender de forma muito fechada essa questão do documento, o documento arquivístico é aquele que vai para o arquivo do Estado, o arquivo nacional, para o arquivo sei lá do quê, né? Como eu falei, essa questão dos contextos, a minha compreensão como documento arquivístico é pelos exemplos que a gente acaba falando e que se encaixa dentro do contexto de produção, de vivência de um indivíduo ou de uma instituição. Acho que eu sempre, o exemplo que eu dei no início do CD-ROM, a Secretaria de Cultura, para mim é o que mais encaixa, mata a charada disso tudo, tá? Eu sei que às vezes é complicado, que os únicos exemplos que a gente dá, né, pensando em arquivo, arquivo pessoal, arquivo não sei o quê, pega o documento CD-ROM e isso aqui é meu arquivo pessoal. Eu sei que a nossa cabeça fica muito voltada para buscar esses exemplos mais fechados, né, mas enfim, como eu falei, são contextos. Acho que o exemplo que eu dei do Felipe Neto com o Minecraft dele lá, se ele quiser fazer um grande banco de dados de todos as lives, os streams que ele fez dos jogos que ele jogou, até por ele ser uma pessoa pública, relevante no cenário atual, né, né, até para assim, a geração mais nova, praticamente ele é super conhecido. Então, assim, para entender esse fenômeno, é um registro. Tudo que ele já jogou lá, tá no YouTube lá, com sei lá quantas milhões de visualizações, são registros, né? E aí, lembrando, gente, assim, que tudo que eu falo, assim, e é sempre bom deixar isso claro, né? Todo esse trabalho, essa discussão, não é para levantar que o jogo é arquivo e ponto final. Assim, o jogo pode ser arquivo. Tá? Tanto é que a gente colocou aqui no título dessa conversa, né? Se jogo eletrônico é documento ele é sem dúvida.
Sem dúvida, na minha visão, sem dúvida. Agora, se ele é documento de arquivo, aí, como eu estava discutindo aqui, é contexto, contexto, tá? E é claro que o jogo, no contexto arquivístico, ele é bem... como é que é complicado, porque qualquer documento tem que ter seu contexto para ser considerado como um arquivo. Por isso que essa discussão nas bibliotecas e em museus, eles têm uma outra visão, uma outra forma de organizar e de, né, estudar, de pesquisar os documentos, né? A pesquisa de coleção, é uma outra área, né? Está bem mais avançado no sentido de assim, tem mais pesquisas. Bibliotecários pesquisam mais sobre jogos do que arquivistas. Os geólogos publicaram mais artigos e pesquisas do que arquivistas. É nesse sentido que eu estou falando. Então, é nessa ideia que eu tô apontando. E o primeiro passo, né, eu sempre brinco assim, para quem trabalha com jogo nisso, ainda mais na arquivologia, né? Primeiro passo é defender que é documento. Que eu acho que é a parte mais fácil. Né? Que a partir daí todo o restante fica fácil. Né? De entender que é isso. Né? Deixa eu só falar com uma coisinha que eu acho importante para. Eu não sei o tempo, se é muita pergunta, não sei como é que vai ser, mas é só uma questãozinha antes de abrir Claro. para fechar, que também envolve uma perspectiva que, assim como quando o cinema, os registros da televisão apareceram, muitos pesquisadores, enfim, pessoas que se interessavam pelo tema, ficavam pensando, tá, ok, entendo que são registros, mas qual é a metodologia que eu vou averiguar isso? Como é que eu vou, enfim, fazer a crítica do documento? Porque certamente um documento escrito, né? A crítica ao documento é de um jeito, é diferente da crítica do documento a uma fotografia, é diferente a crítica do documento a um registro audiovisual. O jogo é a mesma coisa, principalmente porque o jogo é uma mídia que é diferente de todas as outras. Né? O cinema é diferente da fotografia. Os registros sonoros, de rádio é diferente de cinema, que é diferente de televisão, que é diferente de música. O registro sonoro também é diferente dos registros musicológicos, acho que é isso, né? Agora me deu branco aqui. Mas, assim, os registros de música. Os videogames... Musicográficos. Musicográfico. Musicográficos. Eu peço desculpas, já bagunçou aqui. Os jogos eletrônicos são diferentes. Inclusive, eu chamo de jogo eletrônico, já me fizeram essa pergunta também. Pô, Marcelo, mas todo mundo fala videogame, por que você não fala insistindo em jogo eletrônico? Parece coisa, né? Super pomposo, super formal. Todo mundo fala videogame, por que não chamar de videogame, né? Eu prefiro o jogo eletrônico, porque assim, videogame está muito atrelado à ideia de mídia e no sentido geral, o videogame a gente pode chamar o console, a gente pode chamar o jogo em si, a gente pode chamar a indústria. Então, o videogame é como se fosse uma grande área, ao meu ver. Né? Se você pegar o PlayStation, aquilo é o videogame. Se você pegar o CD que está aqui dentro, é videogame também. Então, você coloca o CD, você coloca o videogame dentro do videogame, é a mídia videogame. Então, eu acho que o videogame é o termo mais amplo. Sendo que jogo eletrônico fica mais objetivo para falar disso daqui, que é o registro. Isso aqui é o documento, na minha visão. Tá? Tem um suporte, tem um registro aqui dentro. Tá? É diferente você pegar o console e falar que o PlayStation 4 ele é o documento. Isso, assim, é mais complicado. E eu não trabalho com isso, eu não... Enfim, não é essa a minha perspectiva. Quando o jogo, assim, ele está lá. Inclusive, até aquele que você baixa. Lembrando sempre, gente, que o software ele é o suporte da informação, tá? O programa que está lá. Tá? Quem achar que vídeo... agora, tá, então o documento é só o que está em CD. É só o que está no disquete lá de antigamente. Não é isso, tá?
Os documentos digitais são documentos que seguem esse princípio. É a informação que está lá registrada em um software. Tá? Então, assim, dentro dessa perspectiva de entender assim, qual é a metodologia de avaliar o jogo, o que ele difere do cinema, por exemplo, que é a mídia mais, entre aspas, semelhante. Né? E é sempre bom destacar assim, que todo jogo tem uma narrativa, por mais simples que ela seja. E nos jogos atuais, mais ainda. Tá? Em que o destaque é mais pela narrativa do que pela jogabilidade. Todo jogo tem uma série de elementos que num design de jogos vai falar muito melhor para quem tiver interesse. Envolve jogabilidade, narrativa, enfim, o design por si só, né? Então, o jogo tem diversos desses elementos. A grande questão, né? E quando eu falo narrativa, gente, eu não consigo entender como é que o cinema tem, eu consigo ver que tem uma história. Como é que, sei lá, o Pac-Man tem? A narrativa é aquela. Existe um. Você joga com um personagem e você tem um objetivo a ser cumprido. E aí, é o que autores como Zimmerman e Assalem, no livro Regras do Jogo, eles definem os dois conceitos de narrativa, que é o que difere muito do cinema. Eles chamam que os jogos eletrônicos têm a narrativa embutida, que é aquela que já está pré-estabelecida no jogo, que dá estrutura. No Pac-Man, você tem enfim, um personagem, sua missão é chegar, comer todas as pecinhas e chegar até um objetivo final. Dentro de um labirinto, você tem que fugir de monstros. Essa narrativa embutida que está lá. E a segunda narrativa, que é a narrativa emergente, que é o que cada jogador faz, de acordo com suas escolhas. O que torna esse documento diferente, porque essas informações são diferentes para cada um. Cada um experiencia essas situações de forma diferente, tem experiências diferentes, que são muitas vezes completamente diferentes umas das outras, que é o que faz, por exemplo, alguém achar legal, alguém achar chato, alguém achar o jogo que é o jogo da minha vida, porque conversou comigo, ou que é só mais um jogo. E conforme você vai tomando suas ações, você vivencia narrativas diferentes dentro da narrativa embutida. Tá? Ou seja, a grande diferença do videogame, né, como mídia para o cinema é a interação. É a interação e a simulação. Ah, mas o telefone também tem interação. Né? Sei lá, eu já escutei algumas coisas dessas assim, né? A televisão também tem interação, o Faustão fala comigo. Mas você tem uma relação passiva com aquela mídia. No caso, a televisão. A interação que a gente fala aqui é uma interação que é ativa. Não acontece nada se você ficar em silêncio. Ou se você ficar sem mexer em nenhum músculo. Se você abrir o jogo e você não fizer nada, não vai acontecer nada. Você não vê aquela informação que está ali. Então, para aquela informação ser presenciada por você, necessariamente você precisa de ação. O que torna essa mídia diferente de todas as outras mídias que são passivas. Você é o receptor, o usuário daquela informação, e você pode ficar sem fazer nada, parado, só estar acordado, e você vai receber aquela informação. Isso, de certa forma, promove muitas discussões sobre como você observa essa mídia e como você faz suas apreensões. Né? E o que a torna muito diferente também. Tem um artigo de um autor chamado Gonzalo Frasca, que eu gosto muito dele. É um uruguaio que trabalha na Dinamarca. Depois eu vou lembrar o nome, que agora está me escapando o nome do artigo. Que ele fala essa ideia assim, que o jogo tem interação, que é o que difere de mídia, e simulação. Você simula. E é o que faz também esse documento, que é o jogo eletrônico, algo
que eu considero especial, né? Que ele faz uma diferenciação entre representação e simulação. Todas as outras mídias representam alguma coisa. Ele dá o exemplo do avião. Se você pega se você nunca viu um avião na vida, né? Você mostra lá para uma criança de 3 anos, isso aqui é um avião. Ela pega uma foto do jornal, ela vê que tem um negócio, aqui está o solo, e tem um objeto aqui, ela vai entender, né? Bem, esse negócio está acima do solo, então ele tá voando, né? É algo que você consegue, né, tá por cima. Se a pessoa vê uma televisão e vê o avião decolar, ela consegue entender mais ou menos que aquele registro a ensinou que aquele objeto com asas tem a capacidade de levantar voo e decolar. Agora, se você pegar um simulador de avião, e simuladores não deixam de ser jogos, porque se você, né, criar regras, você tem jogo que é isso, você simula você andar de avião, com controles que vibram, com cabines exatamente igual, você é o piloto. Como é que é o nome do jogo? É, Flying Simulator. Enfim, tá me dando branco toda hora aqui, tá chegando. Mas enfim, depois eu lembro melhor. Esse jogo, por exemplo, é que a proposta do jogo é uma para bem sim, você fingir que é piloto. Você está no aeroporto e o seu objetivo é chegar no outro aeroporto. Com essa simulação, você não só sabe que o avião voa, mas você consegue ter a experiência simulada do que é voar, como que aquele objeto voa. Então você sente como que aquilo voa. É lógico, documentos escritos consegue detalhar, você consegue filmar uma pessoa lá, você consegue entender como é que faz um avião decolar. Você levanta a manete, você faz isso, aperta o botão ali, o botão acolá. Agora, num simulador e num jogo, você consegue viver essas experiências. E, por exemplo, nos jogos atualmente, que os controles vibram, que você sente certas coisas, você consegue ter uma experiência do que é aquilo. Assim como jogos de carro, como esse daqui, por exemplo, que é o Gran Turismo, né? Eu peguei isso para falar desse exemplo. Você sabe o que é um carro com uma foto, você pode descrever lá um documento escrito lá, que o carro é uma estrutura lá que tem 4 rodas, enfim, que é metal por fora, tem volante, tem pedais, você consegue filmar, você vê lá filmagens, você pode ver filmar do Ayrton Senna lá, vendo como que é dirigir. Mas se você jogar um jogo, é lógico, você não é igual ao mundo real, porque é uma simulação, você consegue entender o que é um carro e como que ocorre, assim, se você tiver um volante ou um controle que te dê mais sensibilidade, você consegue entender as sensações, o volante fica mais pesado naquela velocidade, você precisa frear de certo modo, o freio é daquele jeito. Eu sei que tem freio, eu sei que um carro tem acelerador e tem freio. Agora, a forma como tenta simular como que é isso em relação à vida real é diferente. Né? E só para fechar aqui, né, para entender o que é jogo, falando narrativa e tal, você também mesmo o Zimmermann e o Salem, que é como a ideia de como que é a metodologia para estudar jogo, né? Jogo são 3 situações principais para ser definido como um jogo eletrônico. Não é qualquer CD com qualquer coisa que vira jogo, né? Então, como a gente já falou aqui, o jogo sempre tem regra, que é o que difere das brincadeiras. Então, todo jogo tem uma estrutura de regras. Você precisa de uma interação, né? Acho que isso em inglês fica mais fácil, porque eles usam o verbo play. E play não é só brincar, né? Play é um verbo que abrange muitas outras coisas. Então você tem uma interação lúdica, que aquilo conversa com você, que é algo próprio para cada um, e está imbuído em questões culturais. Todo jogo recebe influência cultural, que o torna um artefato cultural. É por isso que jogos são, enfim, um jogo criado nos anos 80 é muito diferente do jogo criado em 2020. Tá?
E é mais nesses pontos. Brenda, eu acabei esquecendo até do vídeo, cara. A gente foi falando aqui e esqueci, mas enfim, acho melhor até. Você quer passar o vídeo antes das perguntas? Não, pode Porque ser acho que de então. repente você passando o vídeo apresentando ele também, algumas perguntas. Ok. Tem muita coisa, tem muitas observações. Assim, primeiro, as pessoas estão parabenizando muito o seu trabalho, a sua pesquisa. Aí teve um aluno, um participante que colocou que mais uma liturgia arquivística. As pessoas estão achando muito interessante a temática que você está trazendo. Aí tem algumas perguntas mais direcionadas, relacionadas à preservação, ao entendimento, mas eu acho que seria melhor você então passar o vídeo, que você ia fazer algumas explicações, e aí Ok. depois a gente vai para as perguntas, se você não estiver Perfeito. muito cansado. Não, não, Porque tranquilo. geralmente eu faço. Essa live geralmente eu faço 1 hora para não cansar ninguém. Mas está tão interessante a temática e a participação das pessoas que eu acho que vale a pena você fazer isso que você ia fazer do vídeo, apresentando, e aí depois a gente vai para as perguntas. Ok. Se não der para responder todas hoje, você já está convidado para a Combina segunda, outra. então a gente continua respondendo na próxima. Sem problema. Combinado então, combinado. Você quer? Então vamos passar o vídeo? Vamos, vamos. Tá, Então, para deixa eu contexto, colocar aqui. já posso ir falando por cima ou aguardo ele começar? Espera para ver se ele vai entrar aí. Tá. Eu tenho que soltar, peraí. Pronto, pode. Só beber. Começou para mim, né? Deixa eu só. Então, gente, esse é o vídeo que eu peguei no YouTube. Lembra, isso daí é um jogo, assim, é um jogo, Assassin's Creed, é um jogo que tem um contexto da França durante a Revolução Francesa. Mas é claro que isso é um vídeo, e tudo que eu estou falando aqui de experienciar, enfim, de ter a simulação, a gente não vai ter, porque a gente está vendo um registro audiovisual, mas que não é videogame, né? Isso aí é um vídeo, né? Mas que eu só peguei só para servir como exemplo. Esse jogo do Assassin's Creed, ele ficou muito debatido, tá? Ficou até famoso, assim. Para quem joga videogame, sabe, esse jogo sempre será famoso, essa franquia de jogos. Mas para quem não é jogador, que não está muito dentro desse universo, passou a conhecer depois que houve um incêndio na Catedral de Notre Dame, lá em Paris. Esse jogo, ele é muito famoso, muito conhecido por ter uma preocupação histórica alta para que na hora que você for jogar com esse personagem, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas você possa vivenciar esse período histórico da forma, não vou dizer a mais fiel possível, porque nenhum jogo é. Todo jogo tem licença poética para adaptar algumas coisas em nome da jogabilidade e do entretenimento. Roupas, né? Alguma arquitetura que não é exatamente nesse período, mas para deixar algo mais estético, se faz essas licenças poéticas. Mas, enfim, o jogo, de uma forma geral, ele passa durante a Revolução Francesa. Depois do incêndio da Catedral de Notre Dame, esse jogo ficou muito conhecido, essa catedral, né? E o jogador que fez gravou esse vídeo teve essa perspectiva de você fazer isso para mostrar que é a catedral por dentro. Essa catedral, ela exatamente segue proporção, arquitetura, tudo, tudo, tudo. A preocupação do jogo, e é o que uma das coisas que o torna tão conhecido e tão admirado pela comunidade, não só pela sua narrativa, é um jogo muito bom, apesar de que esse específico sofreu algumas críticas, mas uma franquia em geral, ele ele é muito elogiado pelos detalhes na forma da construção do jogo em si. E não só isso, mas de você vivenciar um contexto que não é o seu, vivenciar o contexto da época. Então, o jogo tem toda uma preocupação, e dentro da equipe, é conhecido que a Ubisoft, que é a produtora, contrata historiadores, tem uma equipe que faz essa pesquisa histórica muito forte para não retratar só a arquitetura. A gente está passando um pouco a Catedral de Notre Dame, né? Eu nunca fui,
Então, para quem já foi, avisa se está parecido, muito parecido, né? Então, você retratar o que é os espaços, os ambientes, a arquitetura, mas não só isso, mas também o contexto social. Você vê lá com o jogo, pá, não sei se dá para ouvir, né? Mas quando o personagem passa por outros personagens que estão ao redor, né? As expressões em francês, os diálogos, tudo vinculado à questão da revolução, sobre política, os enfim, as reuniões secretas, os desabafos, as revoltas, tudo aquilo que contextualiza a Revolução Francesa. Então, quem joga esse jogo, é lógico que é uma representação, ou melhor, é uma simulação, que não é fiel, assim. Aí, tanto é que a proposta do jogo não é essa, você vai jogar esse jogo para aprender a Revolução Francesa. Não é isso. Tá? Mas isso não deixa de ser um registro que... E é lógico, assim, isso é o que nós, atualmente, os historiadores atuais, entendem do que é o contexto social da Revolução Francesa. Então, assim, não deixa de ser, assim como um filme que fala de um evento histórico, é a visão de alguém sobre aquele contexto, esse jogo é a visão de pesquisadores, da produtora, sobre a Revolução Francesa. Tanto é que ele sofreu uma crítica muito forte por retratar Robespierre de um modo não muito legal. Assim, tem gente que criticou muito. Alguns partidos franceses fizeram críticas a isso, porque retratou Robespierre não do jeito que eles gostariam que fosse retratado. Retratou Robespierre como um tirano, como uma pessoa que tinha, né, questões de poder muito forte. Ou seja, enfim, não vou entrar nisso, tá? Mas o jogo passou uma representação de Robespierre que era uma visão, sendo que as falas dele, assim, o papel que ele tinha dentro da Revolução Francesa não foi alterado. O papel de líder, enfim, que governou o país durante um período lá, ele não chega nesse período. Mas, assim, houve crítica como retratou esses personagens, pelo tom. Enfim, então foi um jogo que foi muito criticado por alguns elementos, mas que depois ele voltou à moda, digamos assim. Esse jogo é de 2013, 2014. Depois alguém no chat deve responder, né? Mas ele ficou muito conhecido porque ele está aí na Catedral de Notre Dame. O jogo forneceu gratuitamente, a produtora solicitou gratuitamente esse jogo para todo mundo jogar, por causa da tragédia da catedral. E também forneceu às autoridades francesas que, caso queiram utilizar o jogo e todos os dados que fizeram para reconstruir a catedral, eles disponibilizariam de forma gratuita. Essa imagem aérea é de Paris, tá? No século XVIII, o que eles, enfim, dentro das plantas, dos mapas enfim, dos estudos que a produtora fez para tentar retratar Paris do século XVIII, tá aí. Tá? Então, assim, de acordo com a pesquisa, Paris do século XVIII seria mais ou menos assim. Tá? E essa é a catedral, o telhado que pegou fogo, né? Então, eu só queria mostrar esse jogo para a gente compreender essa questão de registro, né? De história, de que não é um brinquedo. Definitivamente, brinquedo não é. Pode até não ser documento. Agora, brinquedo, eu tenho certeza que não é, não. Né? Então, eu peguei isso como exemplo, tem vários outros, tá? Mas como esse ficou muito conhecido, ficou, enfim, Facebook ficou toda hora colocando essa ideia, enfim, já essa reportagem de televisão, e é o único jogo que, assim, ou melhor, o único não, né, mas o jogo que retratou da melhor forma possível a Catedral de Notre Dame, é um patrimônio da humanidade que acabou pegando fogo, e não vai ser mais como era antes, até pela, enfim, a madeira não é diferente, enfim, a
Quem conheceu a catedral, conheceu. Por mais que tenha restauração, mas não vai ser exatamente como era. E essa representação, essa simulação do jogo tentou retratar como era a catedral. E quem já foi fala que é uma representação muito, muito semelhante à original. É isso, Brenda. Eu tô agora, depois disso, já queria fechar o vídeo sem problema nenhum. O vídeo é muito longo, só queria deixar ele aí para servir como exemplo. Até porque eu sei que já, não sei como é que tá o horário, né? Então, mas é isso. Não, você quer que continue ou quer que feche? Você que Pode sabe, fechar, você que pode manda. fechar. Pode fechar, pode fechar. Pode fechar. Para mim tá travando muito aqui, então não sei se para todo mundo Vamos lá. tá ok, né? Mas para mim tava travando muito. Para mim, estava passando normalmente. Para mim ficou meio travado. Nem sei se me escutaram bem, né? Mas tava meio picotando assim. Espera aí um momento. Oi, voltamos. Está conseguindo me escutar, Marcelo? Sim. Perfeitamente. Era só o vídeo que tava travando para mim, mas tá tranquilo. Oi. Tá. Oi? Tinha travado o seu. Então vamos lá. Agora vamos para. Para mim tá normal. Então eu vou ler devagar as perguntas e comentários, e aí você responde. Se picotar ou travar, você me avisa que aí eu retorno, tá bom? Ok, tá bom. Tá com um pouquinho de delay para mim, mas acho que foi isso, mas tá tudo bem. Tá. Então vamos lá. Pergunta do Marcelo. Marcelo, beijo, Marcelo Siqueira. Beijo para Suzana, beijo para vocês aí de Portugal. Não esqueci de mandar beijo, não, mandei, tá? Ele colocou aqui assim. E o jogo eletrônico como mecanismo de educação e treinamento. Ele colocou com uma pergunta, né? E o jogo eletrônico como mecanismo de educação e treinamento? As instituições de memória podem utilizar o jogo no sentido de difundir seus acervos e atrair novos públicos. Sim. Inclusive, foi o meu tema que eu fui no mestrado, né? Que inclusive é o que eu estou me dedicando mais, né? Que é essa área do acesso à difusão, do uso do jogo e da gamificação, né? Que tentando, mais uma vez, de forma bem superficial, é você utilizar dos mecanismos da mídia do jogo e transpor para uma outra situação, para um outro contexto. Tudo isso que a gente falou, assim, de interação, de simulação, de competitividade, de recompensa, que jogo é recompensa também, né? Que é o que faz um jogo ser bom ou não, a recompensa que ela te dá. Por isso que jogo educativo quase sempre não dá certo, né? Verdade. Então, Teve a um, gamificação é teve isso. um só para corroborar também com isso que você falou, em 2002, eu estou ficando velha na área de arquivo. Em 2002, teve um simpósio de arquivos municipais do extinto Hotel Glória, eu estou ficando muito velha, que falava, acho que era de Amsterdã, o arquivo municipal de lá, eles justamente usavam os jogos para atrair as pessoas para o arquivo. Então já era interativo assim. Então quando você entrava no arquivo, você recebia o Palm Top. Na época era Palm Top, tá, gente? Não era smartphone. E aí você ia se guiando, você ia interagindo com o acervo, com o que você precisava. Então assim era um atrativo para eles, assim, para o público, né? Para levar o público ao arquivo municipal. Muito interessante também. Sim. Só para exemplificar. Eu só quero fazer uma propaganda boa, né? Porque eu gosto de falar, porque foi um projeto bem legal. O arquivo não, a Casa do Rui Barbosa tem um projeto desse no seu site. É mais voltado para o público infantil, né? Mas para atrair público jovem para lá. Projeto muito bom com a equipe que produziu lá, achei excelente, usei como exemplo. Inclusive foram muito gentis em me ajudar com algumas informações. Quero Travou agradecer. de novo. Tá me escutando, Marcelo? Tô sim. Tô sim, tá? Voltou?
Alô, alô, alô? Voltei? Marcelo, a sua internet está intermitente, aí não deu para entender a última coisa que você falou. Ah, tá. Mas tá melhor Do agora? exemplo da casa de Rui. Tá, agora tá. Tá. Não, então, só para Você dizer pode que. repetir que você deu o exemplo da casa de Rui? Não, perfeito, perfeito. Eles têm no seu site um arquivo, um exemplo de uso de jogo para meios de acesso e difusão dos seus acervos. Então, quem quiser um exemplo brasileiro, eles fizeram um trabalho muito legal, importante, tem pesquisas boas lá, e eu recomendo, assim, porque para quem quer se interessar pelo tema, quer ver um exemplo brasileiro, tem isso. Tá? Muito bom, muito bom. Aqui tem. Aí agora vem alguns comentários. São perguntas. Não, essa eu tive que rir, gente, com o Carlos Aman. Aman, ele sempre participa, ele colocou assim: chefe, me liga na hora da live da Brenda, quero perguntar sobre preservação. Aí depois ele vai fazer a pergunta, logo após ele faz a pergunta. Mas antes da dele, não foi engraçado. Antes da dele vem a do Wanderson, também é um comentário. Jogos eletrônicos são informações registradas em suporte digital / eletrônico, que tem relevância no contexto de uma sociedade com valor cultural, inclusive. Ele só colocou um comentário, né? Uhum. Peraí, gente, meu nariz está muito. Não sei se o Vanda é o Wanderson, eu tive um aluno chamado Vanda, se foi ele, um grande O abraço. Marlisson Leite colocou assim, como eu te falei antes, né, mais uma liturgia arquivística. Aí deu parabéns pelo debate. Tá difícil de eu conseguir ler porque eu tô com o nariz muito entupido. Estamos chegando na do Amon aqui, que é uma pergunta que ele fez e o. Oi? Não, eu acho que está com um delay muito grande. Aqui, o Carlos Amon. Eu vou perguntar então agora do Carlos Amon devagar para você. Sim. Breno, não sei, acho que caiu. Eu não estou te ouvindo, eu não sei se. Eu não estou te ouvindo, não. Caramba. Oi, Marcelo. Não sei onde parou. Você conseguiu ouvir as perguntas? Agora, não, nada, zero. Voltou agora, estou te ouvindo agora. Então, gente, desculpa, mas o problema de tecnologia é terrível, né? Nós tivemos aqui. Que bom. Então, assim, a internet que estava com problema era a minha. Olha, o grande problema quando a gente fala do ambiente eletrônico. Já é o grande problema. Mas então, tem uma pergunta interessante do Aman junto com o Daniel, que é técnica, né? Mas é uma pergunta mais técnica relacionada à preservação. Então, eu vou ler novamente. Espera aí. Um momentinho, deixa eu pegar aqui.
Sim, sim. Tive que mudar de internet para voltar. Então, o Aman colocou assim: agora deu para perguntar. Seguinte, documentos, aí entre aspas, documentos convencionais usam uma estratégia de migração de formatos. Em jogos, isso nem sonhando faz sentido. Partimos para emulação. Aí ele pergunta: Marcelo, tem alguma experiência desse assunto? Tem alguma experiência em preservar o jogo, até fazendo os jogos antigos no mundo analógico, TV tubo para o digital, TVs com mapas de pixels desse de LED? Foi uma pergunta do Amon. Sim, Aí, sim. junto dele, tem o complemento do Daniel, que aí continua ainda nessa vibe. Ele fala assim: Amã, bela pergunta. Aproveita a carona para perguntar para o Marcelo se, além dessas estratégias, se ele abordou ou viu alguma abordagem sobre a estratégia de virtualização para manter o contexto tecnológico de um jogo, em geral, quando preservamos o código-fonte juntamente. Uhum. Sim. Então, eu confesso, eu não tenho trabalhado muito na área da preservação. Tem trabalhos bem legais sobre isso. Tá? Dá para achar tranquilo, inclusive já foi apresentado em congressos da nossa área aqui no Brasil. Também tem alguma coisa em inglês, que é de longe é a forma mais fácil de fazer essa pesquisa. Sobre assim, a migração de suporte, emulação, há uma preocupação sim de empresas, inclusive eu não me lembro, eu posso estar falando besteira, mas eu já vi eu não sei se foi o arquivo de imagens são da Austrália, eu não sei se foi algum arquivo, alguma sistema de documentação dos Estados Unidos. Eu já aviso a respeito, eu vou ficar devendo essa informação, mas há essa preocupação de preservar esses jogos, tá? De criar, assim, ter um museu do videogame, ter um museu de jogos, com muitas técnicas de pegar essas informações e guardar em um repositório seguro, em um local que independa do formato. Realmente, esses jogos, principalmente do século XX, né, eles há uma dificuldade nisso, na emulação. Realmente, assim, um jogo que é feito por Atari, ele foi pensado exclusivamente por Atari. Então, qualquer outra forma de transferir enfim, aquela informação, aquele programa que está lá dentro do cartucho, né, para outro formato, exigiu uma, uma emulação, apesar de que sim, tem muito principalmente a comunidade dos jogos, né, da indústria do videogame tem uma preocupação assim, atual de preservar enfim, originais, né, os cartuchos e alguns do CD. E atualmente, assim, não há mais essa preocupação. Inclusive, até jogos em CD estão cada vez mais raros, né? Todos eles, inclusive, para quem não joga videogame, né? É cada vez mais comum você comprar, seja pelo computador, pelo próprio videogame, você está conectado à internet, você baixa o jogo, né? Então você entra numa loja virtual do Xbox, PlayStation, da Nintendo, você baixa o jogo, a loja ainda tem muito jogo que é só vendido em meio físico também, meio analógico, mas isso tá cada vez comum. E quanto a virtualização, eu sei que eu confesso que eu não estou muito, não me aprofundei muito nisso. Como eu disse, a minha preocupação é muito em relação à gamificação atualmente, né? Essa área da preservação, enfim, tem trabalhos que se aprofundaram muito mais do que tudo que eu já fiz, tá? Meu conhecimento sobre isso, ele, enfim, envolve aquilo que eu acabei de falar, né? Que haja preocupação, que cada vez mais existe uma preocupação de criação de programa para emular e que é importante para divulgar isso. E vale lembrar sempre, assim,
toda discussão, é lógico que é importante você guardar para preservar o cartucho original, o CD original, aquela coisa do patrimônio, quase um patrimônio histórico, né? É um debate relevante, com certeza, tá? Mas assim, toda a minha preocupação é compreender o que é a mídia, o que é esse documento, quais são as metodologias para observar e usá-lo como fonte de pesquisa, tá? E entender porque essa questão é o original, mas como já falamos, nós falamos aqui, né? É o original dando uma perspectiva de patrimônio histórico. Agora, não uma perspectiva arquivística, né? Ela está no jogo como documento. Você, se porventura, emulou um documento lá do Atari para o computador aqui, aquilo é diferente, aquilo não é mais documento, aquilo não é nada. Não, não é bem assim. Continua sendo um registro importante que, se o contexto aquilo relevante, merece ser guardado. Tá? Mas as estratégias de preservação são diversas, sim. Tá? E aí vale a pena a gente, só para dar exemplo também, exemplo não, só para ressaltar e dar mais referências para a gente poder pesquisar em relação a isso. Gente, eu não estou puxando saco do projeto Interpares, mais uma vez também vou falar aqui porque eu já ouvi muito que eu sou puxa-saco de projeto Interpares, não é isso. Mas na pesquisa dele do Interpares 2, que foi a parte que o Interpares é desenvolvido em módulos. E no Interpares 2 eles trabalharam muito com o entendimento de documentos experienciais interativos, não diretamente ligados a jogos eletrônicos, mas para quem quiser compreender um pouco mais assim, da proposta que eles têm de preservação desse tipo de documentos, eles dão até exemplos também de exposições virtuais para quem é de museu e tudo. Vale a pena dar uma olhada de como eles pensam a questão da preservação desse tipo de documento também. É algo assim que vale para quem está entrando no estudo, pesquisar, vale a pena, tem lá os relatórios finais de cada estudo de caso, e aí vale a pena dar uma olhadinha. Está disponível online, interpares.org, sempre olhando com uma visão crítica também, que eu sempre falo isso, né? Vai lá ler, tem o material, mas vamos ter um olhar crítico para ele também, e vale a pena para quem quiser. E aí, em relação à virtualização também, tem muitas propostas desse uso de metodologia, né, de estratégia de preservação para websites também, não só para jogos. Então, outros tipos de documentos, vamos dizer assim, interativos, como o website, né, os sítios, eles também propõem um pouquinho isso. Mas eu também estou no início de pesquisa sobre esse tipo de estratégia de preservação, então também não teria como trazer muita informação sobre essa estratégia especificamente. Mas, então, Marcelo tem muita coisa. Eu vou fazer, assim, uma leitura rápida de algumas coisas, e aí, gente, a gente vai pedir desculpa, não vai dar para responder tudo, porque senão o coitado do Marcelo não vai aguentar, vai me matar, entendeu? E aí a gente faz uma outra live mesmo, você decide, então, porque, assim, tem colocações, tem... Então vamos lendo. Eu vou ler agora no telefone para não dar problema. Então, quando eu abaixar o olhar, é porque eu estou lendo daqui, tá? As perguntas. O Marilson, eu sempre erro o nome. Marlisson, eu sempre erro o nome dele. Marlisson. Ele colocou assim: será numa nova era para. Falando dessa questão dos jogos eletrônicos, né? Ele pergunta assim: será uma nova era para o contexto arquivístico? O cyberarquivista? Então ele pergunta isso para você, se você acha que é uma nova era a chegada do cyberarquivista. Olha, inclusive, é engraçado que eu já tem uma história engraçada que às vezes vieram conversar comigo, né, com essa empolgação, né, que tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, tudo é o cyber não sei o quê, a cybercultura vai dar um outro passo, e, né, vai ser o cyberpunk, vai ser um negócio todo, né, Minority Report. Eu confesso que eu não entro muito nessa questão que realmente vai mudar tudo. Não, eu acho que sim, vai ser um outro passo. Naquilo que eu estudo, que é a gamificação e meios de você usar o jogo como acesso à difusão, acho que isso vai ser cada vez mais comum, sim, até porque a nossa geração vai passar. Lembre-se sempre de que é só ver os filhos
os parentes que têm menos de 15 anos. Essa é a geração que vai realmente vai acessar coisas. Eu acho que o melhor que eu posso falar é isso. Sendo que, assim, não se muda muita. Assim, o velho não vai deixar de existir nesse ponto. E agora, espero eu que sim, que, assim, que o jogo tenha um tratamento diferente. Que as mecânicas o jogo atualmente ele já é a maior mídia do mundo em relação à economia. Em faturamento é a maior mídia, ele supera bem longe assim o faturamento do cinema. Então assim, é muito dinheiro, uma questão cultural muito forte. A nova geração, somente essa que nasceu já no século XXI, tem demandas muito diferentes da nossa em relação à aprendizagem, a formas como aprender. Essa questão da interação e da simulação é algo muito relevante. A questão do jogo, ela tá na nossa vida. E foi jogo em vários sentidos, né? Assim, você vê, assim, os museus hoje em dia usam da gamificação. Você vai no Museu da Manhã do Rio de Janeiro, você percebe o quanto que a interação de lá, a forma como se apresenta, e quem é da museologia sabe o que eu estou querendo dizer. Assim, que é lógico, os museus tradicionais não vão deixar de existir do jeito como é. Agora, esses museus que têm uma outra perspectiva, né, para tratar outros temas, é fundamental isso, né? É uma geração que já nasceu, a geração do smartphone. Então é lógico que é preciso mudar sim. Acho mudar no sentido assim, de criar essa outra opção. As redes sociais também ampliaram muito essa situação. Agora, a gente sabe, todo mundo aqui é acadêmico, sabe quanto que não vai assim realmente enfim, ter uma outra daqui a pouco tempo vai mudar tudo. A gente nessa pandemia a gente achou que ia mudar muita coisa, não mudou quase nada assim em relação às nossas relações sociais, assim, está todo mundo em casa, mas né? Então as coisas acontecem mais devagar. E eu acho que assim que principalmente os preceitos arquivísticos, os preceitos de pesquisa, o que é a ciência e a forma como se observa os sites, tudo isso vai ser uma constante, né? Vai ser uma transformação, claro, mas eu não vejo como algo, né? Enfim, que que a cybercultura, né? De acordo com o que o Pierre Levy fala, né? Vai ser algo que vai ser algo muito radicalmente diferente, assim. Tá? Não sei se eu entendi, se foi esse o intuito da pergunta, tá? Peço desculpa se não for. Mas eu não vejo que vai haver uma grande mudança em relação a como a ciência arquivística, a ciência histórica, como acessar a documentação, como fazer uma pesquisa, né? São coisas que vão coexistir. E acho que caiu. Não, caí não, tô aqui, Marcelo. Tô aqui, pronto. Não, agora eu tô com dois abertos para não ter mais problema. Mas estou aqui. Deixa eu só abrir a câmera. Por que não está entrando a câmera? Mas, deixa eu voltar lá para o outro então, calma aí. O negócio está complicado com a minha internet. Eu vou ficar com duas Brendas, já pensou? O que acontece? Espera aí, gente, que a minha internet, de fato, que coisa. Logo hoje, Marcelo, tá vendo? Não, tá tudo bem. Tá conseguindo me ouvir, Marcelo? Tô ouvindo bem. Então, vamos lá. O que acontece? Pronto, voltamos. Cadê você? Agora eu não tô te vendo. Ai, gente, pronto, voltamos. Desculpa, Marcelo, desculpa, pessoal, mas problemas de tecnologia não tem jeito. Eu estou tentando sanar da forma que eu posso, mas é coisa de internet. Desculpa, tá? Desculpa você, Marcelo, e desculpa vocês também que estão assistindo a gente. Sei que isso é um transtorno.
Mas então, Marcelo, a gente tem aqui diversos comentários, algumas perguntas, então vou fazer mais umas 2 ou 3, e as que ficarem pendentes, eu vou pedir para você retornar, se você aceitar, Com o maior prazer, com o maior encarecidamente, prazer. Sim, sim, com que a gente certeza. até amplie um pouco mais esse debate, e aí eu já te passo as outras perguntas também, né? Uhum, sim, sim. Com Tá, então todo vou fazer prazer do só mais mundo. algumas aqui para a gente poder encerrar. Aí, aqui foi só um comentário da Maria Aparecida que vai ao encontro do que você já falou, que ela coloca assim: o ambiente de jogos tem que despertar um novo pensar sobre a realidade da sociedade. O impacto que ele tem também, né, socialmente, se você parar para analisar a relação da sociedade com os jogos. A Juliana fez uma pergunta bem direta para você, assim. Marcelo, você poderia comentar um pouco sobre a discussão de política de financiamento de jogos eletrônicos proposta pela Ancine? Isso está parado? Aí ela agradeceu. Olha, faz tempo que eu não vejo algo a respeito, tá? Sendo bem sincero. Sei que isso foi esse ano, final do ano passado. Em relação aos comentários, eu li que tinha algo a respeito disso. Assim, sempre é um tema delicado em relação a isso, né? Porque, assim, como eu sempre comento, eu me dedico muito a ler, assim, algo mais, assim, metodologias de analisar o jogo em si. E eu confesso que eu não é muito essa parte mais de observar o jogo em outros parâmetros culturais, né? Acho importante que a indústria do videogame no Brasil se fortaleça. Videogame tem, enfim, também estou muito convencido de que videogame o jogo é arte também, no sentido de passar uma visão de mundo, passar enfim, é uma arte. Você passa uma mensagem que entretém milhões e milhões de pessoas. Há pessoas muito, muito capacitadas aqui no Brasil, de muito talento, que precisam de recursos. E assim, todo financiamento tem que ser bem detalhado, bem observado. É lógico que sempre vai ter essa discussão, esse debate, assim, videogame é uma obra audiovisual, porque a gente está nisso ainda, né? Retoma, assim, boa parte dessa discussão, que muita gente, de repente, ficou meio espantada com isso, ou que gerou muita discussão, né? Porque é achar que videogame não é uma obra audiovisual. Videogame é brinquedo. Inclusive, os impostos, ele é taxado como brinquedo também. Por isso que videogame no Brasil é muito caro, não só pela importação, mas o imposto que está no videogame é como brinquedo. Então, isso também gera discussão muito por isso também, né? Como é que, assim, qualquer órgão de audiovisual vai tratar de videogame, de jogo, porque para muita gente isso ainda é uma novidade, tem nada a ver, né? Vai tirar recursos para outro. Então, acho que realmente assim, é como toda política pública, é avaliar bem o projeto, mas que o Brasil tem sim produtoras independentes assim, legais, é claro que tem que ver bem qual é o direcionamento desses recursos, né? Mas é algo realmente que precisa ser observado com maior atenção. Então, Marcelo, tem muitas, muitas outras perguntas, mas eu acho que assim, a gente pode deixar de fato para um próximo debate. Eu vou deixar, as perguntas ficam aqui, gente. Eu peço desculpa de não conseguir ler tudo, mas é que aquilo que eu falei, a temática foi tão interessante, a proposta tão inovadora para a gente, que fez um rebuliço, sim. Tem muitas considerações, muitas coisas interessantes, que eu acho até ruim a gente falar com muita rapidez às vezes, porque tem perguntas falando sobre essa perspectiva da não visibilidade do jogo como documento. Então, acho até interessante para uma outra live, porque aí você tem como explorar um pouco mais, apresentar um pouco mais da sua pesquisa sobre isso. Tá? Mas aí, de qualquer forma, as perguntas vão estar aqui. E aí, assim, eu passo para você e eu já, mais uma vez, reforço o convite para que você possa voltar para falar com a gente. A gente só alinha questões de agenda, porque são todas quartas-feiras, a gente vê a melhor quarta-feira para você, e aí a gente retoma esse assunto, porque é muito interessante, é muito rico e inovador, né?
Ah, perfeito. Bom, assim, eu aceito o convite, foi muito legal. Peço desculpas também por não, né? Até porque que bom que as pessoas gostaram e enviaram muita pergunta, né? Prometo que eu vou ver essas perguntas mais depois e lerei. E vamos sim, vamos combinar sim. Fiquei muito feliz de participar, de levantar esse debate aqui por essa live. Não, não, eu agradeço, assim, imensamente, você não tem noção de como eu agradeço da sua participação aqui, e eu sempre ressalto para todo mundo que vem aqui, primeiro, a importância que eu acho do trabalho em equipe da gente, da nossa área, já é tão pequena, e quando a gente faz esse tipo de troca, é tão salutar para o avanço da área, para o avanço da arquivologia, acho que é uma forma de debate maduro e que avança, né? Eu sempre coloco isso, nós que somos pesquisadores da área, docentes da área, o quão é importante esse diálogo, mesmo quando tem visões divergentes, que não é o caso, mas mesmo quando a gente tem visões divergentes, são interessantes esses diálogos para justamente a pesquisa, a ciência é feita assim, né? Através de perguntas, respostas, questionamentos. Então, assim, agradeço muito, 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 Marcelo, a sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo problema da minha internet, só Jesus salva, porque são questões que fogem também, né? Não tem jeito. Agradeço imensamente a todo mundo que está aqui presente. Peço também desculpa por não ter podido ler todas as perguntas, as questões. A gente chegou já 2 horas e, olha, passou rapidinho, né? Nem parece. Mas nós já chegamos a 2 horas. E assim, eu acho que para não ficar nem cansativo para o Marcelo, nem para quem está assistindo, a gente retoma uma próxima live. Ele já aceitou publicamente, então não tem mais como fugir. E aí a gente retoma o assunto, vou passar todas as perguntas e também parabenizações. Você teve muitas parabenizações, Marcelo, assim, muita gente aplaudindo a sua pesquisa, a sua iniciativa, a sua fala, e eu acho bacana ressaltar isso, porque às vezes a gente não tem dimensão do quanto o nosso trabalho é importante, e aqui, por meio dessas parabenizações, você é capaz de perceber isso, quantas pessoas gostaram do seu ponto de vista, da sua pesquisa, da sua inovação na área, né? Você eu falo, você está sendo desbravador na área nesse sentido, e vale a pena, a gente tem que ressaltar, sim. E garanto que você já deve ter tomado muitas críticas, porque quando a gente vem com inovações, você toma muitas críticas, e não se deixe parar por isso, porque a sua pesquisa é muito importante para a nossa área. Obrigado mesmo por tudo. E que bom que serviu para o debate, para nossas conversas. Foi muito legal, agradeço muito o convite e aceito e vamos combinar sim. Com o maior prazer do mundo, eu retorno e te faço essa parte 2, com certeza. Então tá ótimo. Gente, obrigada, boa noite a todo mundo. Então, assim, se quiserem deixar mais perguntas, já podem deixar aqui que eu vou transmitir todas para o Marcelo, tá bom? Beijo para todo mundo, beijo, obrigada, Marcelo, e boa noite.